Então, pessoal, a pergunta da Gisela é a seguinte, tá? Pergunta polêmica. Imagina se numa reunião ordinária a gente falando de um poema, que se eu entro com um assunto, a gente não consegue fazer o Rei Judas. Ela colocou o seguinte: Mestre Johnny, um mar de perguntas. Qual o procedimento para enviarmos os reijus de cura e de expansão de consciência? Quer dizer, ela quer enviar os dois reijus para. Eu estou lendo aqui no grupo, tá? No celular. Para nossos entes desencarnados. Mandar para a mãe dela, para os avós, né? No mesmo momento em que recebemos as iniciações. Ela está lá recebendo o reiju e quer mandar para os desencarnados. Tá? No caso dos reijus de cura, seriam aplicáveis ao perispírito dos desencarnados? Olha que é um assunto polêmico, né? A gente vai ter que entrar um pouco no budismo, na doutrina espírita, tá? Ela mesmo reconhece, falou, perguntas muito difíceis de serem respondidas. Eu não tinha como parar a nossa reunião ordinária para entrar num debate desse, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é que o reiju de expansão de consciência, quem assistiu às 7 aulas, a gente vai lá no chakra básico, desenha o Shokurei, depois vai no segundo chakra com o Shokurei, porque há um deslocamento de energia Kundalini que está no chakra Kundalini, que está ligado ao corpo físico. E espíritos desencarnados não têm corpo físico. Então não há como a gente expandir, deslocar a energia Kundalini em espírito desencarnado. De acordo com a Igreja Católica fala corpo físico, alma e espírito. Essa alma que a Igreja Católica fala, na visão kardecista, Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, ele chama de perispírito. Já para a gente, no budismo, no reiki, esse perispírito seria o corpo emocional mais o mental. Então, o espírito, a pessoa quando desencarna, ela leva o perispírito e leva o espírito, que é a consciência. Mas ela não leva o corpo. Do pó viestes ao pó retornarás. E o corpo físico que está ligado a esse primeiro chakra, que é a sede da energia Kundalini. Então não há como você querer expandir consciência com esse reiju de um parente desencarnado, tá? Então não há como você fazer reiju de expansão de consciência. Aí vocês vão falar, poxa, mas a gente manda reiki para desencarnados. Vou aproveitar que a Francisca está aqui, Luiz Paulo, alguns palestrantes aqui da doutrina espírita, né? Foi codificada por Allan Kardec. Esse livro que eu vou citar, tá? Eu estou na questão de número 175, é o Livro dos Espíritos. Esse livro foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Quer dizer, nós estamos falando de 170 anos atrás, por Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. Então, essa pergunta, essa questão, é a questão de número 175. Então, está lá assim, tá? Eu organizei do meu jeitinho, né? A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus enfatizam a necessidade primordial da reencarnação, o budista e o espírita acreditam na reencarnação, para a evolução do espírito, para expandir a consciência. Então, para expandir a consciência, para evoluir, tem que reencarnar. Ensinamento igualmente encontrado na Cabalá judaica, olha só, que é extremamente profundo. Olha o que vem da Cabalá judaica. Todas as almas são submetidas a provas de transmigração. E outra ainda da Cabalá judaica. E são os renascimentos
Isso vem da Cabala judaica, não é doutrina espírita. São os renascimentos que permitem aos homens se purificar. Então, a expansão da consciência, a evolução, a gente pode estudar, estuda, mas a prova é durante o processo encarnatório. Então, segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, somente pela reencarnação o ser espiritual pode crescer espiritualmente. E esse reiju é um reiju de expansão de consciência. Por isso que eu tenho que aproveitar que eu estou com 63 anos, né, para a gente, porque tem que ser enquanto a gente estiver encarnado, tá? Somente pela reencarnação, eu estou aqui no livro de Allan Kardec, estou lendo aqui. O ser espiritual pode crescer espiritualmente, permanecendo à margem, à dimensão física, ficando estacionário no caminho evolutivo. Quer dizer, quando está desencarnado, fica estacionário no caminho evolutivo. Não há expansão de consciência. Essa é a questão de número 175. Tá bom? Então, reiju de expansão de consciência. Agora, por que eu estou fazendo para a Lia? Porque da mesma forma que essa aula está sendo gravada, e vocês podem assisti-la amanhã, a Lia, ela vai assistir. É outro tipo de gravação, ela vai assistir essa aula. E no mundo espiritual, as pessoas aprendem muito. Eu estou mandando a aula para ela. Ela vai me escutar. Mas ela não vai aproveitar esse reiju.